A cidade azul começava a despertar quando chegou a hora da despedida. Voltámos à estrada para prosseguirmos a nossa expedição marroquina rumando a sul. Começámos a viagem com um suave bailado das estradas de montanha, que se mantinham envoltas por áreas arborizadas. Todo este verde é um reflexo da terra fértil, onde as fontes de água ainda abundam. Por aqui, além de floresta, os campos de cultivo ocupam uma posição privilegiada. De vez em quando, passávamos por uma povoação, frequentemente guardadas por postos de controle policial, que obrigam os veículos a abrandar a marcha. Nesta altura ainda não sabíamos, mas acabámos por perceber, que regra geral, os agentes da autoridade não incomodam os turistas indicando sempre para avançarmos. Conforme avançávamos, as telas iam alternando. Campos de oliveiras e extensos laranjais alternavam com campos de cereais, mas à medida que prosseguíamos íamos percebendo que algo estava a mudar. Aproximavam-se a passos largos os cenários grandiosos, em que uma vastidão avassaladora quase nos engole. Ao longo do caminho, fomos-nos também apercebendo do cotidiano das gentes locais. Do bulício comercial das povoações, ao labor dos tempos idos nos campos. Estes encontravam-se repletos de trabalhadores. Mas além da mão humana, provavelmente o maior trabalhador continua a ser o burro. Por todo o lado se vêem homens, mulheres e crianças acompanhadas por aqueles animais, ora carregando cargas descomunais de feno e outros produtos, ora servindo de meio de transporte. Estávamos perante uma autêntica viagem no tempo e assim permanecemos quando parámos para fazer a primeira visita do dia. Aqui com o extra de parecer também que viajávamos para outro lugar, fora de África. Estávamos em Volubilis, um sítio arqueológico, património mundial da Unesco, onde se encontram as ruínas de uma antiga cidade do Império Romano. Deixámos a mota e os capacetes ao cuidado de um vigilante, ainda sem confiança suficiente para deixarmos o restante equipamento e dirigimos-nos à bilheteira. Por cerca de 70 dirhams por pessoa, poderíamos fazer a visita livre ao local. Obviamente, uma mão cheia de guias apressaram-se a oferecer-nos os seus préstimos por um valor extra, mas dispensámos o serviço. O local é imenso. Uma verdadeira cidade onde se podem encontrar os vestígios de todo o tipo de edifícios, alguns bem preservados, mantendo por exemplo grandes colunas, ou os magníficos mosaicos que enfeitavam o chão de muitas divisões.
Cerca de 1 hora e muito calor depois, dávamos por terminada a visita e voltávamos a Marrocos e à estrada. Ali bem perto fica Meknes, uma das maiores cidades do país e uma das mais importantes historicamente, sendo uma das chamadas cidades imperiais. Uma visita que ficará para uma próxima, bem como a cidade santa de Maula Idriss, conhecida como a Meca dos pobres e por onde também passamos sem parar. A viagem prosseguia, agora por estradas mais degradadas, mas sempre com paisagens que faziam esquecer esse pormenor. Um troço de terra batida levou-nos de novo à estrada principal, de bom asfalto, em direção a Fez, o destino do dia. Antes de chegarmos à cidade, aproveitámos para atestar o depósito e comer alguma coisa, no único local onde nos tentaram enganar com as contas, felizmente sem sucesso. Uma ampla avenida conduzia-nos às muralhas que cercavam a cidade e o trânsito aumentava consideravelmente, obrigando a uma condução ainda mais atenta. Chegámos enfim às portas da Medina, bem perto do nosso alojamento, que fomos procurar a pé. Tínhamos assinalado um parque coberto e seguro para a mota, no entanto encontrado o alojamento e depois do anfitrião nos descansar que a mota ficaria bem protegida à sua porta, lá estacionámos e fizemos o check-in. Ao entrarmos no Dar Leal e Fez, além do maravilhoso RI transformado em sala comum, esperava-nos um chá de boas-vindas, acompanhado por deliciosos biscoitos caseiros. No final da tarde, ainda conseguimos fazer uma primeira exploração pela Medina, mas deixámos a verdadeira visita para o dia seguinte, que seria inteiramente dedicada a esta cidade imperial. Dá gosto dormir num quarto tão bonito como o nosso em Fez. Embora após a nossa chegada tenha ficado neste estado. Quando descemos, esperava-nos um delicioso pequeno almoço tipicamente marroquino. Com as baterias bem carregadas, saímos para explorar a cidade velha, não sem antes parar numa caixa multibanco. É obrigatório andar com dinheiro vivo em Marrocos. Apesar de nas grandes cidades os cartões serem facilmente aceitos, nas zonas mais remotas isso é impensável. A uma curta distância do nosso alojamento, entrávamos na Medina pela belíssima Porta Azul e mergulhávamos num labirinto de estreitas ruelas cheias de animação. Aventurámos-nos sem guia, apenas com a ajuda do Google Maps e do fantástico sentido de orientação do Mário, e foi um sucesso. Conseguimos chegar a todos os locais que tínhamos marcado. Ruas, praças, madraças, e ficámos maravilhados. Das 1001 cores das obras de arte penduradas nas paredes da Rainbow Street, passando por exóticos produtos alimentares até aos inúmeros artigos em pele, os sentidos estão constantemente ativados. O olfacto, por exemplo, poderá ser fortemente atingido nos costumes, com os seus tanques de tratamento e tingimento de peles onde o cheiro é tão intenso, que oferecem ramos de hortelã para o disfarçar. Não nos deixamos intimidar e fomos recompensados com uma visita privilegiada nos costumes Rubio. Se habitualmente os turistas veem a zona de trabalho somente a partir de varandas nas lojas, nós andamos literalmente em cima dos tanques, antes de subirmos às varandas. A visita à Fez não poderia terminar sem outra festa dos sentidos.
E assim foi durante o jantar no terraço de um restaurante. À maravilhosa gastronomia marroquina, juntámos um belíssimo pôr-do-sol e uma vista panorâmica sobre a Medina. Simplesmente mágico.